Como vai? Nós vamos gravar aqui a primeira aula da Escola Bíblica Dominical e essa aula nós estamos gravando aqui, eu estou gravando aqui do meu escritório, do meu gabinete pastoral, e nós vamos trabalhar hoje a lição número 3. Para quem é essa aula? Essa aula é destinada aos alunos da sala Seja Bem-vindo, aos alunos da turma do Templo e também aos alunos da sala de jovens e os alunos da sala de adolescentes. Professores, depois da aula vocês vão poder estar conversando nas redes sociais, no grupo de WhatsApp da sala de aula. E assim todos vão poder tirar suas dúvidas, questionamentos e poder fortalecer os estudos. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema sobre a doutrina da queda do homem, queda do ser humano. E é a lição número 3 da apostila que nós temos do discipulado, que vai da página 19 até a página 23. Nessa apostila nós temos um material desenvolvido sobre o homem e sobre a importância dessa relação vital que nós tínhamos com Deus Criador, que nos deu tudo que temos, tudo que somos. A introdução desse material eu vou ler aqui brevemente e comentar com você. Mostra uma continuidade do estudo anterior. No estudo anterior foi demonstrado que o homem foi criado, quando a gente fala homem aqui, não é apenas o homem, sexo masculino, é o ser humano. O ser humano foi criado num estado de perfeição por Deus. Lembra da descrição em Gênesis 1, né? Todo Gênesis 1 até o capítulo 2, verso 2, e especialmente Gênesis 1, 26 a 28, que mostra a aliança quando Deus cria o ser humano. Então nós fomos criados no estado de santidade original, nós tínhamos um habitat perfeito que era o paraíso, e nesse paraíso nós tínhamos uma relação perfeita com o mundo, que era o ambiente que Deus criou, e esse ambiente era o ambiente da comunhão com Deus, porque é descrito que Deus, na viração do dia, ele se relacionava pessoalmente com o ser humano, e a gente não consegue dimensionar bem como era isso. Alguns teólogos dizem que Deus se manifestava pessoalmente, ou os passos de Deus, mas alguma relação muito profunda, muito pessoal, o ser humano tinha com o Criador. A queda ela vai ensinar exatamente isso, que essa relação perfeita, harmônica que existia de Deus com a humanidade, com a criação, ela sofreu uma ruptura, uma desarmonia, uma quebra. E essa quebra, essa ruptura, essa desarmonia, nós chamamos de doutrina da queda. E essa doutrina da queda, ela está na palavra de Deus. Se você desejar acompanhar, você pode acompanhar em Gênesis capítulo 3, texto da palavra de Deus, e eu vou estar fazendo essa reflexão com os irmãos, para que a gente possa crescer na palavra de Deus e meditar nessa palavra e ter uma compreensão maior do que a palavra diz. Então eu vou fazer a leitura e depois a gente vai fazer algumas reflexões a partir do material, das reflexões que temos aqui, das lições. Eu espero que Deus nos abençoe a todos. O texto da palavra diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram ou costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa: ela me deu do fruto e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, presta atenção que foi dito a Adão, é o tema da lição de hoje: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos, cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes e todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão, a sua mulher, e a sua mulher os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isto, lançou fora do jardim do Éden o homem e a mulher, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra é a verdade, Tua palavra fala conosco e nos ensina. Nós pedimos, Senhor, fala conosco aqui nessa hora, nesta manhã bendita da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos. Muito obrigado por estar transmitindo, ó Deus, esse estudo. Sabemos que o momento é tenso, mas queremos, ó Deus, aprender a Tua palavra e crescer todas as semanas, todos os dias, conforme a graça do Senhor nos permitir. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gente, essa é a lição, né, que nós temos para compartilhar da palavra de Deus. Mantenha a palavra de Deus aí, em mãos, tá? Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu vou usar um computador que está aqui à frente, que eu tenho mais coisas anotadas, mas eu gostaria de conversar com você sobre esta lição. Esta lição e o capítulo 3 de Gênesis está nos ensinando que Adão e Eva eram um protótipo de uma humanidade que haveria de ocupar toda a criação, todo o cosmos, né? E o Éden, ele é, na linguagem de um pastor colega, o pastor Rubens, grande abraço Rubens, é o protótipo do que Deus ia fazer em toda a humanidade. É o que ele ia, modelo de civilização que Deus queria levar para toda a criação, para toda a extensão do cosmos, vamos dizer assim. Ocorre que Deus ele havia colocado essa humanidade criada à sua imagem e semelhança sobre uma prova, sobre um teste. Não sabemos muitos detalhes, mas os teólogos chamam esse período de aliança das obras. E a aliança das obras significa que Deus estabeleceu um pacto, uma aliança com o gênero humano, e ele estabeleceu Adão como representante da aliança, o cabeça do pacto, aquele que quando Deus se relacionava com a humanidade, ele representava todo o gênero humano, toda a base desse gênero humano. O cabeça do pacto, Adão, ele deveria manter a fidelidade ao Senhor, a obediência perfeita a Deus, e assim desfrutar daquilo que ele já tinha. E o que ele tinha? Ele tinha um habitat perfeito criado por Deus, ele tinha plantado no meio do jardim a árvore da vida, que é um símbolo da vida eterna. Isso era já posse do ser humano. Ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, e todas incluía a árvore da vida. Veja só.
Isso é tremendo, é fantástico de pensar. E além disso, ele tinha uma auxiliadora que era idônea, a sua esposa, e havia uma relação perfeita, harmônica. Então veja, havia uma relação perfeita com o mundo, o ambiente, o habitat humano, na linguagem do teólogo Weber, que fundamenta essa apostila. Existia uma relação perfeita com Deus, Criador, e essa relação era mediante o pacto das obras, e existia a posse da vida. A vida era algo dado por Deus. Ocorre que a Bíblia registra que os nossos primeiros pais, eles passaram por uma prova, por uma situação que foi a tentação, e eles sucumbiram nessa prova, nesse teste, e eles foram reprovados. Eles desobedeceram a Deus Criador e eles comeram do fruto proibido, a árvore, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Primeiro, Eva, mediante a astúcia, a sagacidade da serpente, que não é uma linguagem mitológica, nós cremos que isso ocorreu historicamente, mas o mais compreensível dessa narrativa é você pensar que a serpente ela estava tomada por Satanás. E nesse sentido, a serpente ela era uma personificação de Satanás tentando os primeiros pais para que eles pecassem contra Deus, para que eles não permanecessem na fidelidade à aliança com Deus Criador. Eva pecou, e isso não trouxe as consequências catastróficas no primeiro momento, mas quando Adão, que é o cabeça do pacto, ele desobedece a Deus, a consequência é a queda. E a consequência da queda, e a lição ela vai abordar isso, a consequência imediata da queda é que nós sofremos a morte. E quando nós falamos de morte, nós estamos falando aqui, em linguagem teológica, morte é ruptura, morte é quebra, morte significa que algo foi rompido, algo foi rasgado. Então essa é a ideia de morte. E esse material que nós temos aqui, nas lições que vocês têm que preencher, e mesmo na quarentena tem tarefa, então faça a tarefa, tá bom? Você vai ter algumas perguntas interessantes que falam sobre esses 3 tipos de morte. Eu quero falar aqui porque quando você for fazer, moleza, muito fácil. Então, o primeiro tipo de morte que nós passamos a ter pela desobediência na queda foi a morte espiritual. E a morte espiritual é uma linguagem teológica para descrever o que aconteceu. Aonde isso está registrado? Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24, inclusive o texto básico que eu li aqui para vocês. Nesse texto é mencionado que Adão e Eva são expulsos do Éden, eles são expulsos do paraíso, e uma espada flamejante impede o caminho, os querubins impedem o caminho, e eles não têm mais acesso à árvore da vida. Pronto, fecha-se a porta. Também nós sabemos que nesse espaço, Éden, era onde Deus aparecia na viração do dia. Então isso significa que eles perderam essa relação com Deus. Então o que é a morte espiritual? Que é a morte que eles sofrem ao serem expulsos do Éden. A morte espiritual significa a separação relacional entre o homem e Deus. Morte sempre é o quê? Separação. Guarda comigo, morte é separação, ruptura, rasgar, quebrar. Então, o que foi quebrado, danificado, houve ruptura da relação perfeita que existia entre Deus Criador e o gênero humano. Que tragédia, meus irmãos, é o pecado, porque o pecado ele acarretou na morte espiritual. E quando nós nos desligamos de Deus, que é a fonte da vida, as demais mortes vão ocorrer. Porque Deus ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é a fonte da vida. Na verdade, o problema não está na árvore da vida eterna em si. O problema está na ruptura
da comunhão com Deus, que é a fonte da vida. Então, maliciosamente, eles poderiam cobiçar o fruto da árvore da vida, mas o que eles haviam perdido não possibilitaria eles terem vida. Eles romperam a aliança com Deus Criador, perdendo aquela intimidade, aquele relacionamento, aquela graça bendita que marca a verdadeira relação com Deus. Esta morte espiritual significa que eles perderam o ambiente perfeito, eles perderam o espaço do culto e a aceitação diante de Deus, eles não são aceitos. Na linguagem da legislação mosaica, o véu se estabeleceu entre o Santíssimo Lugar, entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Isso significa que nós não temos livre acesso a Deus, mas somente mediante Cristo, que é o verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no santuário celestial. Mas para esse momento, para essa lição, nós queremos dizer apenas o seguinte, que a morte espiritual significou que nós perdemos a comunhão com Deus, e dessa morte gravíssima decorrem todas as nossas outras dificuldades e problemas. Segundo lugar, esse texto ele não está falando agora aqui da morte física, mas ele promete a morte física. Para que você entenda, a morte espiritual de Adão foi o que primeiro ocorreu. A morte física dele ocorreu quase 7 séculos depois, 700 anos. Mas a morte física, ela também é uma consequência da queda e do pecado. E a morte física é a separação do corpo e da alma. Então veja, que gravidade a morte física, separação do corpo e da alma. É o que você vai encontrar, por exemplo, no texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, falando que o corpo volta ao pó como era e o espírito retorna a Deus que o deu. Então, meus irmãos, a morte física, ela é uma consequência do pecado. Mas pastor, quando a humanidade foi criada, eles morriam, os animais morriam? Não. De acordo com a palavra de Deus, a entrada do pecado no mundo é consequência direta do pecado humano. Então é por causa do pecado de Adão que a morte entrou no mundo, diz a palavra de Deus. Então nós temos a certeza de que aqui eles foram criados de maneira a não experimentar a morte se eles permanecessem fiéis a Deus Criador. A morte física, então, ela não é natural. Por isso que ninguém está preparado para morrer. A morte, ela é uma ruptura. É uma ruptura do quê? É uma ruptura de você com você mesmo. Por exemplo, o seu corpo é você. E a sua alma ou espírito é você também. E a morte é essa ruptura de você com você mesmo. E ela significa, no nosso caso, a interrupção da vida, como nós a compreendemos, como nós a conhecemos. Então a morte física, ela é uma consequência do pecado humano. Também está ligada à queda. E por fim, nós temos um terceiro conceito aqui, que é a morte eterna. E por morte eterna eu vou ler essa definição importante aqui do Dr. Eber, que ele fala sobre esse tema da morte eterna. E o livro que nós estamos lendo é o Habitat Humano, né, que é um material do Dr. Eber, e ele fundamentou esse estudo do reverendo João Petrecelli. Grande abraço, pastor João Petrecelli. E eu vou ler aqui o que ele nos diz sobre a morte espiritual ou a morte eterna, para que a gente entenda esse conceito. A chamada morte eterna, diz Dr. Eber, que também é um termo teológico, é a experiência que todos aqueles que estão somente em Adão experimentam. Essa morte trata da separação definitiva e final de Deus, tanto do corpo quanto da alma. É o estágio final dos homens sem a presença de Deus, sem a presença confortadora de Deus. Essas pessoas estarão sim na presença de Deus para sempre, mas em sua presença de juízo, sob uma condenação infindável. Sem exceção, todos os homens que não estão em Cristo experimentam esse tipo de morte. É a situação definitiva de todos aqueles que não foram remidos por Cristo Jesus.
é o estágio final da sua existência de separação de Deus. Ela é chamada também de segunda morte ou lago de enxofre e fogo. Veja que esta morte, a morte eterna, ela é uma consequência da primeira morte, a morte espiritual. E nós temos aqui a morte física. Então esses três conceitos, os conceitos que são apresentados como consequência do pecado humano. Nós, por causa da queda dos nossos primeiros pais, especialmente da queda de Adão, o representante do pacto, nós passamos a estar numa condição de mortos. E essa morte, ela é espiritual, perda da comunhão com Deus, o Criador e Senhor. Ela é uma morte física, todos nos tornamos mortais e morremos. E ela é uma morte eterna, porque significa que nós estamos condenados num justo tribunal a ser eternamente condenados sobre a ira de um Deus justo e santo que tem poder de aplicar uma justiça perfeita. O que eu posso dizer para vocês no término dessa lição, desse estudo de hoje, que por causa dessa realidade, toda a terra foi afetada. Também é dito aqui nesse texto, maldita é a terra por tua causa, porque Adão é o cabeça do pacto, o cabeça da aliança. A terra vai ter anomalias, a terra vai ter deformidades, a terra vai ter a mortalidade, a terra vai ter epidemias, porque a consequência, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso dizer a má notícia. A má notícia é que o salário do pecado é a morte. Porque se nós não entendermos o quanto que o pecado estragou tudo, nós não vamos ter a dimensão do quanto a redenção é importante. E a redenção é o que Deus tem para nós, filhos de Deus. Francis Schaeffer, um teólogo, ele vai dizer que além dessas dimensões, 3 dimensões da morte que o Dr. Eber mencionou, teológicas, nós poderíamos falar também de uma morte social, porque os seres humanos, eles romperam suas relações. Nós já vemos aqui no capítulo 3 de Gênesis uma desavença entre o homem e a mulher, um acusa o outro, e confusão, problema. Nós vemos também aqui nesse texto uma morte social, porque a gente citou Adão e Eva rompendo seu pacto e seu relacionamento sendo afetado. Há uma morte no sentido da espiritualidade, que é essa morte espiritual, mas há uma morte também no sentido do homem e seu habitat. Nós não nos relacionamos bem com a criação. A própria criação, ela guarda a revelação dos filhos de Deus e ela guarda a consumação da redenção, porque a própria criação foi afetada pelas consequências do pecado. Aquela palavra, maldita é a terra por tua causa. Então, meus irmãos, essa palavra é para mostrar o quanto que o pecado é grave. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte aqui, você viu vários níveis de morte, mas eu estou enfatizando 3. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E somente em Cristo, o cabeça de uma nova aliança, chamada Aliança da Graça, nós encontramos eterna redenção para os filhos de Deus. Essa é a palavra da lição de hoje. Os professores agora poderão tirar dúvidas e eu queria apenas deixar esse material, essa reflexão para você. Você tem aí no material dessa lição número 13 do discipulado, compartilhando as boas novas, você tem aí algumas perguntas para responder. Agora ficou moleza, porque você tem o pano de fundo, né? E o pano de fundo é essa história da aliança, das obras e da criação, que é aquele cenário que Deus fez, que tudo era muito bom. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu vou estar orando nesse momento. Essa é a nossa escola bíblica, nesses dias aí de estudo online, de quarentena. E eu quero orar com você. Hoje é um dia especial para nós, porque hoje é um dia de jejum. Todo o Brasil, a Igreja Presbiteriana, vai estar em jejum.
E eu convido você, em algum momento do dia, se colocar em jejum e oração. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, que as consequências dos pecados em Cristo sejam superadas e que a graça de Deus venha sobre todos nós, povo de Deus, em nome de Jesus. Antes de eu orar, eu só queria dizer que quando eu aprendi isso a primeira vez, quando entendi que Adão era o representante da aliança e que Adão, ele era como eu e você, ele era o nosso representante perfeito. E quando ele caiu, nós estávamos ali no sentido de que Adão nos representava. Eu, quando voltei para casa naquela noite, naquele dia, eu aprendi isso numa aula de teologia, eu voltei assim me sentindo com o peso do universo nas costas. Eu olhei para um cachorro, o cachorro estava com sarna, o cachorro estava sem pelo, eu olhei para ele pedir perdão, eu estava andando pela rua e vendo todas as situações de injustiça, de miséria, de maldade, e eu tive a consciência de que isso é consequência do pecado e de quanto o pecado afetou a condição humana, e eu clamei a Deus: Senhor, me perdoa dos meus pecados. E eu queria que nesse momento a gente fizesse essa oração, pedindo que Deus manifestasse a sua graça e a sua misericórdia. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesta manhã de domingo, da Escola Bíblica Dominical, um dia de jejum, o país parado, o mundo apreensivo, e nós clamamos a tua misericórdia e graça. Abençoa os nossos alunos, abençoa todos que estão assistindo por esse meio, e que esta aula possa edificar a vida das pessoas que vão crescer por esta palavra. Abençoa a sala de jovens, abençoa a sala de adolescentes, abençoa a sala Seja Bem-vindo, abençoa a turma do templo, e que cada sala possa aprender a tua palavra e ser fortalecida. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje, às 19 horas, você vai novamente reunir lá na sua casa e nós vamos juntos adorar a Deus. Como vai ser feito? Nós vamos colocar para você 2 vídeos. Nós vamos colocar um primeiro vídeo com o louvor da igreja gravado, para nós adorarmos juntos, louvando a Deus. E em seguida, você vai ter um vídeo com a mensagem, que é o sermão da igreja do domingo. E assim, mesmo a distantes, mas com o coração bem próximo, nós vamos orar como igreja do Senhor. E nós vamos estar juntos em comunhão. E eu convido você a participar hoje à noite, às 19 horas, não no mesmo horário do culto. Toma banho, pente o cabelo, tudo certo. E aí nós vamos estar juntos no culto. E depois, se você desejar, você tira uma foto e manda da onde você está adorando a Deus com sua família. E nós vamos encher o WhatsApp da igreja de comunhão, de graça, de versículos bíblicos, de orações, pedindo que Deus abençoe o seu povo. E nós vamos estar no dia como um todo, buscando a Deus e orando em jejum e oração. Deus abençoe, meus amados. Essa é a palavra para hoje. Quero agradecer ao nosso irmão James, superintendente da Escola Dominical, aos professores das salas, aos alunos, pela excelente escola que nós temos, e também o infantil, que vai estar sendo oferecido um material. O infantil não vai ficar sem material. Viu, mamãe? Viu, papai? As crianças também vão receber material do infantil nesses dias. Deus abençoe a todos.